Bom dia, meus amores. A nossa aula de hoje nós vamos estudar o gênero textual reportagem. Reportagem, né? Ele é um gênero textual, nós já sabemos disso, que gêneros textuais são as formas como são passada a comunicação para a gente, pode ser num bilhete, pode ser numa carta, pode ser um quadro, tudo isso é gênero textual. Então, a reportagem também é um gênero textual. Reportagem, ele é um gênero textual jornalístico de caráter dissertativo e expositivo. A reportagem tem por objetivo informar e levar os fatos ao leitor de uma maneira clara e uma linguagem direta. Então, a reportagem, como a gente já viu, ele é um gênero textual jornalístico, então de caráter dissertativo e expositivo. Então, ele é bem escrito, ele é com a linguagem direta, não pode usar gírias na minha reportagem, eu não posso estar dando minha opinião demais na minha reportagem. Você faz uma pesquisa, você vai atrás dos fatos concretos, os fatos verdadeiros para poder fazer uma reportagem. A reportagem, como a gente já falou, que é um gênero jornalístico que se baseia na observação direta das ocorrências. Tenta mostrar os acontecimentos atuais em suporte escrito e através da imagem ou da emissão televisiva. Então, a reportagem eu posso tanto colocar em um jornal escrito, né, de papel, pode-se dizer, ou através de uma emissora televisiva ou pela televisão. Hoje em dia, a divulgação dos acontecimentos é mais rápido e fácil de compreender através da televisão ou da internet, né? Pois mostra-nos testemunhos diretos e espontâneos. A reportagem escrita apresenta uma estrutura similar à da notícia. Os principais pontos que as distinguem são a oportunidade de opinião, que por vezes surge na reportagem, mas que é impensável quando se trata de uma notícia. Então, numa reportagem, eu posso até, às vezes, dar umas pequenas opiniões. Já na minha notícia, não. Ela tem que ser dada da forma que foi pesquisada, da forma que foi observada. Sem que o repórter, sem que a pessoa que escreveu venha dar sua opinião na notícia. Para além disso, a reportagem é mais extensa e complexa do que a notícia, devido ao seu elevado detalhe e à sua descrição. E ainda é quase sempre assinada pelo repórter que foi ao local ver e ouvir os testemunhos. Então, a estrutura do texto jornalístico, como bem sabe, todo texto ele tem a sua estrutura, né? Então, o texto jornalístico, nesse caso que é a reportagem que nós estamos falando, ao contrário da notícia, ele é um texto mais longo. O desenvolvimento do texto ele é aberto, segue a cronologia dos fatos e não a técnica da pirâmide invertida, como acontece na notícia. O mais importante nesse texto jornalístico é como aconteceu e o porquê dos sucedidos, dos fatos, né? Que são explicados ao leitor detalhadamente no estilo claro, objetivo e até apelativo. Então, o repórter, quando ele vai lá fazer uma reportagem no local, em locus, o que aconteceu, ele quer detalhadamente por que ocorreu aquilo, ele tem que dizer o local que ele está, como aconteceu, aí ele vai atrás das pessoas para investigar, para entrevistar, para poder falar e para que sua reportagem tenha uma credibilidade maior. Olha, agora, como eu falei na estrutura, a reportagem ela tem que ter esses pontos aqui importantes. Ela tem que ter um título, ela tem que ter um subtítulo, ela tem que ter o lead, ela tem que ter o desenvolvimento e tem que ter a conclusão. Então, o título nós já sabemos que é destacado do corpo do texto, é a síntese sugestiva da reportagem, sua função é chamar a atenção do leitor. Então, o título de uma reportagem tem que ser chamativo, que é para a pessoa ficar interessada em ler. O subtítulo, situado logo abaixo do título, procura apresentar de maneira resumida informações básicas sobre o texto. Então, já é um pequeno texto, pode-se dizer assim, um pequeno título, que nós chamamos de subtítulo. O lead é o primeiro parágrafo, faz uma apresentação do tema e traz uma contextualização do assunto, que será desenvolvida ao longo do texto.
Então, ele vem às vezes destacado com as letras em negrito, ou com as letras em itálico. O lead ele vem sempre com um pouco destacado e ele faz esse pequeno resumo do que vai acontecer no texto. Aí nós temos o desenvolvimento, que é essa parte do texto desenvolve o tema e seus aspectos mais relevantes, garantindo a profundidade necessária para a plena compreensão das informações. Então, é a parte bem importante, é o desenvolvimento, que é lá que vai estar todos os assuntos, né? O tema, ele vai desenvolver o tema. A conclusão já é o final. A conclusão tem por objetivo retomar e confirmar as informações aprendidas anteriormente. Além disso, procura fechar o texto com algumas reflexões na reportagem. Então, para se fazer uma reportagem, nós precisamos desses 5 elementos importantes. Além de depoimentos obtidos por meio de entrevista, uma reportagem pode empregar outros recursos para aprofundar a discussão do assunto e garantir a confiabilidade das informações. Exemplo, dados estatísticos e numéricos, exemplificações e comparações por semelhança ou contraste. Então, para que uma reportagem ela tenha mais credibilidade, a pessoa que vai escrever, ela precisa primeiro pesquisar, ela precisa também colocar os dados estatísticos, numéricos, exemplificações, comparações e entrevistar, às vezes, uma pessoa que ele é perito, pode-se dizer assim, naquele assunto, ele entende aquele assunto para poder ficar a sua reportagem com mais respaldo, com mais credibilidade. A estrutura da reportagem, aqui só relembrando, né, eu fiz outro pequeno resumo aqui, o título, que pode vir acompanhado do antetítulo ou subtítulo, tem como objetivo resumir o que será dito e deve despertar o interesse do leitor. A introdução, que é o início, onde é apresentado o tema da reportagem. Aí nós temos o corpo, que é o desenvolvimento pormenorizado do assunto, abordando uma linguagem direcionada para o público-alvo. Aí nós temos a conclusão, onde se resume o tema tratado, que é o final. A essa caixa, alguns textos têm, outros não, algumas reportagens. Parte da reportagem inserida dentro de um retângulo não faz parte do corpo da reportagem, mas fornecem dados importantes para a sua compreensão. É alguns textos em que é dentro de uma caixa, assim, para explicar algo que a pessoa pode vir ter dúvidas. A pesquisa jornalística, ela pressupõe um planejamento do que será apresentado aos leitores, por isso exigem a consulta de informações de diversas fontes, como livros, revistas, internet, filmes, fotografias, gráficos, depoimentos, entrevistas, etc. Então, é como eu já falei, a gente precisa fazer uma pesquisa antes para não fazer uma reportagem com mentiras, né, de uma coisa que não é verdadeira. Então, a gente tem que fazer e buscar essas fontes na internet, em revistas, em livros. Depois da consulta, é fundamental constatar as informações para checar a veracidade dos fatos. Por fim, o repórter deve selecionar as informações que serão utilizadas no texto e, na sequência, organizá-las hierarquicamente. Aí, depois disso, todo esse processo que é chamado de apuração jornalística, etapa fundamental para a produção de textos que circulam nessa esfera. Então, essa apuração jornalística é muito importante, que, como eu já falei, nós não podemos fazer uma reportagem, um texto, de qualquer forma. A gente precisa ir buscar fontes confiáveis, pesquisar, em filmes, internet, assistir filmes, para poder ter um embaso bem melhor para fazer a nossa reportagem. Aí aqui eu botei um exemplo, né, que vocês poderão responder no caderno, é uma atividadezinha, aí nós temos a foto de um jornal, aí o nome do jornal, aí tem o cabeçalho, aí que é a parte superior da primeira página de um jornal, nós temos a manchete, é o título principal, né, isso aqui é quando tá aqui dentro de um jornal, você vai pegar e colocar a notícia.
Enquanto os jornais antigos eram impressos em preto e branco, os jornais atuais apresentam páginas coloridas, como você pode observar em todas as bancas. A página principal de um jornal possui letras chamativas, fotos expressivas e uma notícia que desperta o interesse, a sua atenção para a abertura. Aquela notícia principal, a mais importante do dia, eles costumam colocar bem no início, bem na capa do jornal. Então, aqui nós temos essa atividadezinha, observando a primeira página do jornal, responda as questões. Qual é o nome do jornal? Qual a manchete desse jornal? Para você, por que os jornais apresentam a manchete com letras grandes? Além das manchetes com letras grandes, as primeiras páginas trazem foto. Qual é a função das imagens ou das fotos em um jornal, em um texto jornalístico? A manchete e as imagens dessa reportagem dão uma dica do que a reportagem vai tratar? Explique. Então, aqui resumindo, reportagem, qual é o objetivo de uma reportagem, de um gênero textual reportagem? É expor e analisar fatos sobre determinado acontecimento e assunto. Qual é o público? Para quem é que a gente escreve uma reportagem? Pessoas que se interessam por mais informações em torno de um acontecimento ou de um assunto. Características do título, o que precisa ter no meu, aliás, as características da reportagem, o que precisa ter? Precisa ter um título, precisa ter a linha fina, o lead, os intertítulos e o corpo do texto. Então, bons estudos e até a próxima.